Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, eu queria pedir uma atenção particular para vocês nessa homilia de hoje. Vocês são sempre, ou pelo menos a gente pode dizer no geral, procuram ser bastante atentos. Apesar de que a igreja é pequena, as crianças também às vezes se movimentam, mas noto que vocês são assim ouvintes que se empenham pela atenção. Mas hoje eu queria pedir uma atenção redobrada, porque a solenidade que nós estamos celebrando hoje da Ascensão do Senhor nos dá a ocasião de meditar sobre alguns elementos que me parecem muito importantes, na verdade cruciais, para o tempo em que nós estamos vivendo. Certamente isto valeu para todos os tempos, mas me parece que, pelas características do nosso tempo, esta solenidade tem algo muito importante a nos dizer. O texto do Evangelho e o texto dos Atos dos Apóstolos, eles descrevem o mesmo fato da vida de Jesus com seus apóstolos, que é o momento em que Jesus ascende ao céu. E por isso conclui, podemos dizer assim, o seu tempo aqui na terra junto conosco e particularmente guiando, acompanhando os seus apóstolos. E por isso a descrição é realmente uma descrição de um fato histórico, ainda que os elementos utilizados, o modo de descrever, ele tenha algum elemento simbólico. Não vai ser possível descrever tudo, mas é muito interessante como Lucas, no início dos Atos, retoma quase de modo idêntico o que ele havia dito no finalzinho do seu evangelho, que é quando ele narra também este momento da ascensão de Jesus. Então Jesus vai para a Galiléia e os seus apóstolos vão ao seu encontro. E lá, depois de ter dado instruções aos seus apóstolos, as instruções não foram dadas lá, mas depois de ter passado 40 dias depois da sua ressurreição, o que remete aqueles 40 anos do povo de Israel no deserto, que remete também àqueles 40 dias de Jesus no deserto. Então, isto mostra que Jesus continua o caminho com seus apóstolos, porque os 40 dias significa isto, o caminho do povo, o caminho da igreja, o caminho de cada um de nós, tempo de purificação, tempo de enfrentamento. E durante aqueles 40 dias, Cristo passou dando instrução aos seus apóstolos e lhes falando do reino de Deus. O texto de Lucas descreve bem claramente. Depois, ele ascende ao céu e é recobrido por esta glória, por essa nuvem. Todos esses elementos são indicativos de uma teofania, ou seja, de uma manifestação divina. E este subir ao céu, como o próprio Jesus depois vai dizer no Evangelho de Mateus, que hoje nós ouvimos, é o momento em que Cristo toma então todo o poder do céu e da terra. Toma no sentido de que recebe do Pai. É claro, sempre o teve, mas nesse momento com a sua ascensão, uma vez que Jesus havia passado aqueles 33 anos conosco aqui na terra, então já era o Senhor da terra. Agora, com a sua ascensão como homem, como Filho de Deus encarnado, também assume o seu poder no céu. Por isso ele vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Então,
todo o evento da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, é marcado por esta teofania, por essa manifestação de Deus. E aqui é muito importante que se dá em relação ao seu Filho encarnado. Porque, claro, quando nós falamos de Deus, é fácil pensar que Ele tem autoridade no céu e na terra e etc., né? Agora, quando nós pensamos no Filho de Deus encarnado, ou seja, na sua condição humana, então, esta teofania, ela se manifesta em relação ao Filho de Deus encarnado, que é muito importante. Então, depois ele ascende ao céu e aparecem aqueles dois homens vestidos de branco que dizem aos discípulos, né, vocês vão ficar aí olhando, né, porque esse mesmo Jesus que viste subir, ele vai voltar um dia do céu. Então, este é o fato descrito, né? Mas São Paulo, hoje, na carta aos Efésios, nos ajuda, podemos dizer assim, dar a interpretação mais profunda desse fato, e era particularmente sobre isso que eu queria meditar a vocês. A gente pode dizer que o texto da carta de São Paulo, este trecho, melhor dizendo, né, que a gente leu hoje, né, São Paulo deseja duas coisas para os Efésios, a quem ele está escrevendo, mas não só para ele, é claro, São Paulo isso deseja para cada cristão, né? Ele diz, né, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes deu o Espírito Santo que vô-lo revele e o faça conhecer e entrar em comunhão com Ele. Então, o primeiro desejo de São Paulo é que nós possamos conhecer e amar a Deus. Só que, claro, São Paulo sabe muito bem que o conhecimento e o amor de Deus, ou o amor a Deus, que nos leva à comunhão com Ele, não é algo que nós, por nós mesmos, conseguimos fazer. Nós não teríamos conhecido a Deus como nós o conhecemos se Ele não tivesse se revelado a nós. E não só isto, né? Que Ele não só tivesse se revelado a nós, mas como tivesse nos dado a possibilidade, em primeiro lugar, nos capacitando para isso. E depois nos dando como dom a possibilidade de entrar nessa relação de comunhão com Ele. Então este é o primeiro desejo de São Paulo. Mas aí há este segundo pedido, vamos dizer, esse segundo desejo de São Paulo, pedido que ele faz aos cristãos, né? Que aí sim se liga, é claro que não é que o primeiro não se liga, mas esse segundo pedido se liga mais diretamente, podemos dizer assim, ao fato da ascensão de Jesus. São Paulo vai dizer, né, que pede que Deus revele também aos Efésios, aos cristãos, a herança a que foram chamadas, ou melhor dizendo, né, a esperança a que fomos chamados. Depois ele fala da herança que é a glória de Deus nos santos, que nos revele a herança que é essa glória de Deus junto com os santos. Depois ele pede, né, que nós saibamos com qual força Deus agiu em nosso favor pelo Espírito Santo. Então é um tríplice pedido, podemos dizer assim. E depois ele vai dizer, esta força Deus agiu em favor do seu Filho, ressuscitando dos mortos e o colocando à sua direita. É aqui que é o ponto importante. Então, Deus age na vida do seu Filho feito homem, ou seja, a ação por primeira do Espírito Santo se dá em Jesus, porque Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Isso significa que aquilo que Deus faz no seu Filho Jesus Cristo, faz, claro, em primeiro lugar nele, individualmente, mas depois faz nele, através dele, está fazendo em nós, na sua igreja, membros do seu corpo. E o que o Espírito faz, né? Ressuscita Jesus e faz com que ele ascenda ao céu. Ao ressuscitar Jesus e fazê-lo ascender ao céu, Deus não está fazendo isso só com o seu Filho, mas na humanidade do seu Filho, está fazendo isso em favor de todos nós. Por isso que São Paulo podia dizer que neste momento nos é revelada a esperança que nós somos chamados. Qual é a esperança que nós somos chamados? A esperança de uma vida que não tem fim. A ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu, esses dois eventos que estão separados cronologicamente por 40 dias, na verdade, são um mesmo mistério que se distende cronologicamente no tempo. Com a ressurreição e a ascensão de Jesus, o que Deus está querendo dizer é que nós não fomos feitos para a morte, e que a morte não tem a última palavra sobre a vida do homem, e que por força do Espírito que agiu primeiro em Cristo, e que por causa do nosso batismo também age em nós,
o sentido último da nossa existência, e aqui o sentido, no sentido assim, né, para onde aponta a nossa existência. O fim da nossa vida está para além daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós palpamos, daquilo que nós conseguimos tocar com as nossas mãos, ou seja, dessa realidade imanente. Por isso, com a ressurreição e a ascensão de Jesus, nós entendemos que a nossa esperança está para além do tempo e do espaço. É a esperança justamente da vitória sobre a morte e da entrada numa vida que não tem fim. Esta é a herança que Cristo nos quis deixar. E que Deus nos deu justamente por causa da força do Espírito que agiu nele e depois agiu nele em favor de nós. Por que este fato é tão importante? Se nós considerarmos, né, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, ali por volta do século XVI, XVII, né, então ali começa os eventos que vão marcar essa mudança de época, né, do tempo da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então nós saímos de uma cosmovisão, de um modo de ver o mundo que era centrado em Deus e na fé em Deus e tudo aquilo que Deus nos havia revelado. E passamos para um mundo onde o centro era o homem. Nós passamos de um teocentrismo para um antropocentrismo, né, que é típico da modernidade. E com isso, é como se o homem que estava olhando para o céu baixasse os seus olhos e conseguisse enxergar só agora essa realidade natural, essa que nós tocamos, que nós palpamos, que nós podemos ver, medir, sentir, né? E esta mudança, com tantas outras que vieram depois, foi nos tirando esta compreensão do fim último da nossa existência. Com o surgimento no século XVIII e XIX, particularmente, de algumas filosofias materialistas que entraram fortemente na nossa cultura no século XX, este baixar os olhos fez um passo adiante que foi pior ainda, né? Por causa do materialismo dessas filosofias, nós passamos a achar que a nossa vida se resume àquilo que está ligado ao tempo e ao espaço. Ou seja, na nossa cabeça, na cabeça do homem moderno, particularmente a partir do século XVIII, XIX, e nós que somos herdeiros dessa cultura já bastante constituída e consolidada desses últimos 2 séculos, né? Nós pensamos sempre na nossa vida só no tempo e no espaço. E a grande prova disto é esta sede de prolongar indefinidamente a nossa vida sobre o tempo e o espaço. Recentemente, o CEO, se não me engano, da Google, que é um dos discípulos do pai do transhumanismo, que eu sempre me esqueço o nome dele, porque é um nome muito difícil, eu nunca guardei o nome dele, né? O CEO da Google recentemente disse que em 9 anos o homem vai descobrir a imortalidade. Ou seja, a possibilidade de prolongar a sua vida sobre a Terra indefinidamente, por causa da nanotecnologia e etc. Está vendo? A nossa ideia é esta de ficar aqui, vamos dizer assim, para o resto da nossa vida, né? Então, nós estamos constantemente tentando encontrar uma maneira para prolongar. Por quê? Porque, infelizmente, ainda que a gente não tenha consciência disto, né, nós somos educados, né, isso passou na nossa mamadeira, como várias vezes eu falo, né, para pensar que a nossa vida se resume à dimensão material e que tudo acaba com a nossa morte. A grande prova disso é o modo como a maioria de nós, infelizmente mesmo nós cristãos, que ao menos dizemos que acreditamos em Cristo e que em certos atos exteriores parece que nós temos fé realmente em Jesus, né? Mas a grande prova disso também é o modo como nós lidamos com o fato da morte. Certamente a morte, do modo como nós a enfrentamos hoje, ela não é algo típico da nossa natureza e vai haver sempre um drama em relação à morte. Porém, o desespero com que a maioria das pessoas está enfrentando a morte mostra o modo como elas entendem este momento da vida. E aqui não dá para não pensar no influxo que teve as filosofias existencialistas do século passado, que nos fizeram sentir uma grande angústia diante da vida por causa do problema da morte. Imagina, um filósofo chamado Jean-Paul Sartre escreveu um livro que chamava Náusea, para falar da vida e para falar que a vida é um grande drama, porque nós não sabemos quando ela vai acabar e quando morre acaba tudo, e como nós não temos domínio sobre isso, vivemos angustiados com esta expectativa da morte, do fim da nossa existência. E infelizmente, essa é uma realidade que a gente toca na nossa vida, né?
Os nossos olhos estão voltados só para esse mundo. Por isso, é claro, se na nossa cabeça vai acabar tudo com a morte, não tem sentido uma vida que tem sofrimento. Porque imagina, eu tenho 80 anos de vida, vou passar 80 anos sofrendo, que desgraça é essa, entendeu? Se a vida vai acabar com a nossa morte e a gente passa nesta vida por um monte de sofrimento, que sentido tem esta vida? Tem que ter o máximo do prazer com o mínimo de esforço. E se essa vida não tem prazer, tem muito esforço, a gente prefere acabar com ela. Se realmente no horizonte da nossa existência a vida tem este contorno, a visão da nossa vida é essa, de fato se justifica tudo aquilo que nós estamos vendo. E porque nós estamos vendo tudo isso é que indiretamente a gente compreende que no fundo a compreensão que a nossa cultura, ao menos ocidental, tem em larga escala é de que a morte põe fim à nossa existência. Que a gente pode dizer o fim da nossa vida é a morte, né? E o que Cristo está nos dizendo é que isto não é verdade, né? O fim da nossa vida está para além da morte. E a morte e a ressurreição de Jesus, que são, por primeiro, vamos dizer, as portas que se escancaram diante dessa realidade, é justamente para nos lembrar, né, que tem alguma coisa para além da morte. Que tem esta vida, aí sim, a imortalidade, uma vida que não tem fim, né? Porque o prolongamento indevido desta vida, ou indefinido desta vida, não é imortalidade, é simplesmente prolongar a nossa condição mortal, né? Então, só em Cristo a gente descobre o verdadeiro sentido da nossa existência, que está para além dessa vida. Isto não quer dizer que nós olhamos para essa vida com irresponsabilidade, né? Pelo contrário, nós vamos tomar responsavelmente esta vida, mas precisamos adquirir a capacidade de dar sentido a tudo que nós vivemos esta vida, em vista justamente do seu fim definitivo que está na eternidade. E por isso a gente tem que começar a repensar a nossa existência. Tudo bem, a nossa vida pode ser marcada por sofrimento. Às vezes um sofrimento que se prolonga por anos. Tem pessoas que passam quase toda a vida sofrendo. Eu queria até indicar para vocês lerem, né? Não estou ganhando nada com isso, não é propaganda, não, é só pelo bem de vocês, né? Inclusive eu tenho alguns volumes aqui para vender lá na nossa linha do dízimo, né? Um livro que se chama Mais Forte que o Ódio. Bom, Mais Forte que o Ódio, né? Às vezes a gente reclama de sofrimento, precisamos ler aquele livro para entender o que realmente é sofrimento, né? Para a gente relativizar o nosso, né? Leiam uma pessoa que passou anos da sua vida sofrendo, né? E quando descobre esse sentido da própria existência em Cristo, tudo é possível ser mudado. Mudado não no sentido que o sofrimento acaba, mas este também a gente pode dar sentido a ele. A própria morte encontra um outro significado na nossa vida. Certamente há um drama que nós temos que enfrentar com a morte. E se alguém nunca disse isso para vocês, vou dizer, nós vamos morrer um dia, nós não sabemos quando, pode ser hoje. Ninguém sabe quando vai ser. E por isso nós precisamos aprender a dar sentido, inclusive a isto, para que a nossa vida e a nossa morte, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, a gente precisa pensá-los todos nesta perspectiva da eternidade. Então, se a gente enxerga assim, a gente vai ver que esta vida que o Senhor nos deu, que ela dure 10, 20, 30, 80, 50. Esses dias para trás, vi um vídeo de uma religiosa com 106 anos, né? Pode durar 120, não importa. O tanto que durar, esta vida na verdade é um grandíssimo dom de Deus, que Deus está nos dando para aprendermos a dizer sim a Ele, para caminharmos com Ele, para aprendermos a amá-lo e amar os nossos irmãos, para aprender justamente a livremente conhecê-lo e amá-lo como São Paulo nos desejou, né? Para que a gente aprenda qual a herança é esta e a gente dê a nossa resposta livre a esta herança, porque queremos viver com o Senhor. Isso significa que, no fundo, esta vida que Deus nos dá é só uma oportunidade para eu escolher livremente se quero ficar com Ele ou não quero ficar com Ele. Por isso precisamos aprender a dar significado a tudo que nós vivemos e fazemos, com esta esperança de que vai chegar um momento que tudo isto passa. Tudo vai passar, né? E aí nós podemos entrar nesta vida definitiva com o Senhor, esta vida que não tem fim, onde não haverá choro, não haverá mais luto, não haverá mais doença, não haverá mais morte, né? Onde não vai haver mais tudo isso que nós experimentamos de ruim no tempo e no espaço, porque há coisas boas, né? E se quisermos viver assim com o Senhor, devemos começar já agora, e isto é o que é mais importante. Devemos começar a viver já agora.
como quem já entendeu que não foi feito para esta vida, que o fim da nossa existência não é aqui. E por isso a gente tem que se perguntar, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com os nossos bens materiais, com as nossas relações, com o sofrimento que nós passamos, com as dificuldades que nós enfrentamos, né? O que nós estamos fazendo com isso? Porque isso deveria estar servindo grandemente para os nossos passos em direção ao Senhor. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de que vocês pensassem seriamente a partir de si mesmos. E não pensem assim abstratamente. E não deem respostas fáceis. Porque a gente, para defender a própria imagem que a gente tem da gente mesmo, às vezes a gente gosta de dar uma resposta. Não, tipo, eu creio. Não. Verifique assim concretamente. E a concreteza da nossa vida é a nossa própria vida. A gente tem que começar a perguntar, como é que eu estou vivendo? Por exemplo, a última vez que eu enfrentei a morte de alguém, como é que eu enfrentei isto? A última vez que eu passei por um grande sofrimento, como é que eu enfrentei isto? A última vez que eu tive diante de mim muitas alegrias, muitas possibilidades, né? Se eu tenho muito dinheiro, o que eu estou pensando com o dinheiro? Né? Vou ser o máximo feliz agora, ou isto deveria servir para que eu entendesse realmente o fim da minha existência? Né? A partir dessas situações da nossa vida, a gente entende qual é a profundidade da fé na ressurreição e na ascensão de Jesus que nós temos. E a partir disso também a gente poderia pensar que passos de conversão a gente poderia dar. Né? Eu penso sempre, já falei isso para vocês assim tantas vezes, né? Ontem até conversando com um grupo de médicos que a gente se encontra de vez em quando para estudar uns temas, estava falando para eles assim, imagina, né? A fé em Jesus nos abre um horizonte enorme de possibilidades e um horizonte de compreensão e de vivência real da nossa existência, né? Realmente uma verdadeira libertação do apego a este mundo, né? Tudo passa, né? Só quem passou dos 40 anos vai entender isto, né? Isto tudo passa, né? A gente perde a saúde, a gente perde o vigor, a gente perde um tanto de outra coisa, né? Passa, né? E ficar apegado a isso aqui, a estas ninharias, diante desta grande herança que o Senhor nos dá, é o pior que nós temos para fazer. Nós devemos, na verdade, descobrir esta herança, esta esperança que o Senhor nos dá e depositar em Cristo toda a expectativa da nossa existência e passar a viver esta vida como quem sabe que ela é só um tempo de passagem, por maior que fosse ele, né? E que o que o Senhor nos quer, na verdade, dar é aquela vida que não tem fim, com Ele, né? Sentado no trono, na glória de Deus na eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.